É aquela nossa velha e conhecida história que eu repito sempre, é o quebra-cabeça que não se encerra nunca, né? Nós hoje vamos ver um pouco mais, voltar para Freud, né? Voltar para Freud, e como vimos, era antes dele a sexualidade, era como se fosse a sexualidade animal, né? Teve a vontade, executa, né? Era um vetor único. Depois, quando ele veio, ele criou a psicossexualidade, que é, na verdade, que encontrou todo o campo da psique, um labirinto, né? Cheio de questões que não é sexo, né? É psicossexualidade, é diferente. A gente já viu isso só para a gente não ter uma única direção, mas é um labirinto de inquietudes permanentes, vamos dizer assim, né? E nós ainda estamos aqui nos três propostas para o aparelho psíquico, três propostas, que é com espaço e tempo independentes e inalteráveis. A gente está em 1900 ainda, foi até 1900. Agora, hoje a gente vai evoluir mais, né? Então, a gente está nesse modelo atômico da bola de bilhar e do modelo de pudim de passas, né? E nós estamos no plano psíquico, saímos da aparelho de linguagem para o projeto, que era uma coisa neurológica, e agora só no plano psíquico, e Freud fica no plano psíquico até o fim da vida dele, da obra dele. Nós Bom, hoje vamos ver uma coisa básica da psicanálise. Quer dizer, é importante que eu não estou dando um curso de psicanálise, né? Que aí seria milhões de nuances, milhões de coisinhas, várias, diversas coisinhas em cada um desses. Eu estou dando a ideia geral que nos interessa para chegar lá na nossa psicofísica contemporânea, a psicologia do eu, né? Mas é o suficiente para que a gente possa chegar e compreender. Então, o Freud, em 1911, ele propôs dois princípios do fundamento, do funcionamento mental, né? Então, é aquela história, voltando lá ao labirinto, quer dizer, você tem a origem no instinct, agora nós já estamos no átomo pudim de passas, mas sempre saindo do mundo material, né? Do nível celular, né? Então, é aquela história, podemos distinguir sua origem e sua finalidade. Sua origem é um estado de excitação do corpo, sua finalidade é a remoção dessa excitação, num caminho que vai desde a sua origem até a sua finalidade, que é a descarga, a pulsão torna-se atuante psiquicamente. Imaginamos-la como uma determinada quantidade de energia que faz pressão em determinada direção. É dessa pressão deriva o seu nome TRIP. Nesse trabalho, né, a nota do editor é bem interessante. Ele fala o tema principal do trabalho, dos dois princípios do funcionamento mental, que é 1911, é realizar, a fazer a distinção entre os dois princípios reguladores da psique. Porque Freud dizia que havia dois princípios que regulavam a psique, ou seja, o princípio da realidade e o princípio do prazer. Princípios que dominam, respectivamente, os processos mentais primário e secundário. Então, repara que em 1911 a gente já, na verdade, estaria aqui, ó, no sistema planetário de átomos, né? Quer dizer, o átomo, eles já mudaram, evoluíram para o paradigma do átomo como representando o modelo do sistema planetário, mas ainda era material, ainda era assim. O que acontece com a obra do Freud? Se a gente fosse seguir ela exatamente como ela segue, fica complicado para a gente que tem um outro objetivo, porque, por exemplo, o ego aqui não é estrutura. O narcisismo, que ele escreve em 1915, que vai nos interessar para Corrute, que é fundamental para Corrute, né? Lá, quando ele escreve, o ego ainda não era uma estrutura. Então, eu resolvi fugir um pouco da cronologia agora, porque senão vai ficar difícil para a gente. Então, a gente vai mais ou menos seguir a ideia da obra do Freud, porque eu preciso do ego como estrutura para que vocês entendam Corrute. Mas quando ele escreveu o narcisismo que o Corrute usa, o ego ainda não era estrutura, mas depois que ele fez a estrutura, enfim, entende a confusão? E isso às vezes é difícil para quem está entrando na psicanálise, essa noção, que agora para a gente não vai ser tão importante. Eu estou avisando para vocês saberem que ela é assim.
Tá? Então, a gente vai ver, os dois princípios, você tem o princípio econômico, é a tendência geral do aparelho psíquico, é economizar, é a ideia de economia. O objetivo é gastar o mínimo de energia possível entre a sua obstinação de buscar prazer nas fontes, que é aqui, ó, o stick vai buscar prazer, né? E que estão à sua disposição e por sua finalidade em renunciar às fontes face às condições da realidade. Então, ele tem que buscar prazer, mas a realidade diz, olha, não é assim. Então, ele tem que economizar. E como é que ele vai fazer essa economia funcionar entre o que ele tem, o que ele quer e o que ele pode gastar, vamos dizer assim, se a gente pensasse financeiramente, o que eu posso gastar para ter o maior prazer possível e ir dentro da realidade, e assim essa proposta dele. Então, ele põe o princípio do prazer e o princípio da realidade, dois princípios que seriam os reguladores do aparelho psíquico, o qual é regido pelo processo primário e processo secundário. Isso aqui é um exemplo muito simplificado, extremamente simplificado, porque esse desejo que o Freud está falando, esse prazer que o Freud está falando, não é de comer um sanduíche. É uma coisa inconsciente, interna, mas para a gente ter uma noção, ideia, para clarear, para quem às vezes nunca viu psicanálise na vida, ter uma ideia do que significa, a gente dá exemplos simplificados para poder a pessoa alcançar a ideia que está por trás. Mas não é um desejo de comer uma comida, assim, um sanduíchezinho. Isso aí está ligado muito às questões primeiras das relações infantis, enfim, como eu coloquei aqui, observação, estamos falando de processos inconscientes, portanto, esse exemplo é de extrema simplificação, visa apenas apresentar a ideia. Como descrito no dicionário Laplanche e Pontalis, é um dicionário de psicanálise aí muito conhecido, o processo primário caracteriza o sistema inconsciente e o processo secundário caracteriza o sistema pré-consciente, consciente. Quer dizer, nós estamos falando de uma estrutura, de uma questão interna da psique. Mas eu dou esse exemplo porque para facilitar a compreensão de quem nunca viu psicanálise. Então, a pessoa, oba, ela olha um sanduíche. Opa, eu quero comer, eu senti fome, eu quero comer o sanduíche. Ela tem um aumento de tensão, um desconforto, né? E ela busca o prazer de comer aquele sanduíche. Aí ela vai atrás do sanduíche. Aí nisso aparece a realidade, diz alto lá, você não vai comer esse sanduíche, que é o processo secundário, princípio da realidade. Não, você não vai comer esse sanduíche, você não pode comer esse sanduíche. Aí o princípio do prazer, mas eu estou com fome e ele parece delicioso. Aí o processo, não, você não vai. Aí tem que depois, quando o ego for estrutural, é uma negociação. Nesse momento, não é propriamente uma negociação, oh meu Deus, é uma conclusão. Ele diz assim, você pode comer essas duas torradas, não pode comer, por que não está funcionando? O meu sanduíche tinha que estar funcionando, deixa eu voltar lá, peraí. Por que ele não está funcionando, meu sanduíche? Eu botei um sanduíche tão bonitinho. Agora sim. Né? Justamente para dar apetite, apetizar, com a poncha, ele não estava funcionando porque tinha que clicar em cima. Né? Aí ela se contenta, o bonequinho se contenta em comer as duas torradas, porque é o que ele pode. E isso é o que acontece, segundo Freud, com um bebê. Então, por exemplo, um bebê, o processo primário estaria dominado pelo princípio do prazer, desprazer, ou simplesmente princípio do prazer. Então, o aparelho psíquico teria por objetivo ter o prazer através da descarga, que evita o desprazer provocado pelo aumento de tensão. Então, o bebezinho está ali tranquilo, bonitinho, com essa carinha boa. Daqui a pouco, em decorrência das necessidades internas a todos os indivíduos, ocorre uma alteração desse estado de repouso psíquico. Né? Essa ineficiência leva o aparelho psíquico a recorrer a uma outra forma de obter satisfação. Ele sente fome, ele sente falta de alguma coisa, ele sente uma falta, ele sente um desconforto. Então, ele começa a berrar, ele começa a buscar uma maneira de tentar tirar esse desconforto. E aí um detalhe importante, o que o Freud diz, se fosse possível manter a satisfação através da alucinação, o processo secundário não ocorreria.
né? A gente ficaria a vida inteira alucinando aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. Aliás, tem gente que passa a vida tentando fazer isso, né? Tem de prestar atenção. Mas isso não atende, porque alucinação não mata a fome, por exemplo. Não mata a fome. Então vem o princípio da realidade, ele tem que negociar com aquilo, ele tem que dar um jeito de coisa. Então ele tem que pedir socorro para poder ele se alimentar e tirar aquele desconforto. Aí ele, né, vai embora. Aí um novo princípio mental foi assim introduzido. O que se apresentava na mente não era mais o agradável, mas o real. Quer dizer, não é só ficar lá agradável, não. Tem uma realidade. Eu sinto fome, eu sinto falta de aconchego, eu sinto frio, eu sinto uma série de necessidades que todo ser humano sente, o bebezinho. Mesmo que acontecesse ser desagradável essa realidade. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dar um jeito com ela. Então, baseado-se nesses dois princípios do funcionamento mental, em 15 ele escreve o narcisismo. Afirmou que isso que ele fala, ele permaneceria no estado narcísico, em que, se isso não acarretasse diante de uma quantidade excessiva de libido, aumento de tensão. Então, diante do aumento de tensão, só resta, mas não esqueça não, que o narcisismo a gente vai ver semana que vem. Diante do aumento de tensão, só resta ao organismo para não adoecer, porque senão ele vai adoecer se ele não, né, descarregar a libido nos objetos, quer dizer, recorrer ao mundo, recorrer, chorar, fazer qualquer coisa. A esse estado da libido, libido é a pulsão de vida, né? Catexizando o objeto, quer dizer, investindo no objeto. Freud chamou de libido objetal. Objeto é tudo que é o não eu, que é o não eu é o objeto. Né? E tudo intrapsíquico, tudo lá no intrapsíquico, tudo lá na... Ai, meu Deus, eu não consigo voltar. Oh, meu Deus do céu, Carol, tudo aqui dentro. Tudo funciona aqui. Eu, não eu, é tudo aqui. Tudo aqui. Bom, entendi, mas não compreendi. o que você não compreendeu? Esse finalzinho aí de Freud. Porque existe a tensão, né? A criança vai, ou tem a mamadeira, fica satisfeita, ou não tem a mamadeira, grita e tudo bem. Não, antes disso, para. O que ele está alegando é o seguinte: a mamadeira já é o princípio da realidade, já está de acordo com o princípio da realidade. O que ele está chamando a atenção é que, se não tivesse esse desconforto, a criança ficaria alucinando a vida inteira. A mamadeira, por exemplo. Entendeu? Ela abdica desse estado, ela tem que recorrer ao mundo externo para se livrar desse desconforto, né? Para poder receber a mamadeira de fora, que não é a maravilha que ela gostaria, mas aquilo alivia o desconforto dela. E assim é a vida. Uhum. Entendeu? Quando você coloca já a mamadeira de fora, você já está nos dois princípios, da realidade e no processo primário e no processo secundário. Então, a mamadeira substituiria para ela o peito materno. Não, mas o Do peito peito também, eu materno, botei ela mamadeira, iria mas para a podia ter. mamadeira. Veja bem, Seria um outro tipo de recompensa para ela. Qualquer satisfação, qualquer qualquer satisfação de fora. Porque o que ele quer dizer é o seguinte: que o ser humano, se pudesse, vivia só com ele mesmo, é narcísico. Por isso que eu botei aqui o que eu nasci, é o estado narcísico. Se isso, o organismo ficaria no estado narcísico se isso não acarretasse, diante de uma quantidade excessiva de libido, aumento de tensão. Quer dizer, desconforto. Eu ia ficar voltado para mim a vida toda, eu não ia querer saber do mundo. Beatriz, Hein? a psicose seria um estado narcísico? Psicose é um estado narcísico, claro. Ela é, inclusive, lá no ela seria uma fixação no primeiro ano de vida. O que Eu vejo assim. entendo também é que, no princípio, esse processo, o princípio do prazer, né? O exemplo melhor que temos é o do bebê. Ele não sabe, ele ainda não simboliza as coisas, então
ele sente, por exemplo, ele pode alucinar um prazer, como, por exemplo, estar mamando, estar se alimentando, tá? E aí ele pode passar algum tempo assim se satisfazendo através dessa alucinação, tá? Só que o que vai imperar são as necessidades fisiológicas, né? Como a fome. Vai bater uma hora que o estômago não vai aguentar, vai começar a doer, então ele vai começar a chorar, ele sente o desconforto e ele chora, não é? É daí que vai acontecer o princípio da realidade, porque quando Isso. ele chora, a mãe entende e aí oferece uma madeira, peixe, seja lá o que for. E aí ele associa, né? Vai associando com o passar do tempo, né? E o que Uhum. ele sentia era fome, mas se ele chorar, ele vai ser satisfeito através de uma mamadeira ou um peito. É isso mesmo, exatamente isso. Mas aí é importante que você está falando, que a Zuleide não tem, pode ser mamado, qualquer coisa do externo. O importante aqui é essa compreensão de que ele traz, que se a criança não precisasse do mundo, ela não sairia do estado narcísico dela. Veja bem, a psicose é um dos... Tem os transtornos narcísicos de personalidade, você tem outras formas também. Ela não sairia nem do útero, então, porque lá onde está o conforto total, né? Exato, mas é um pouco isso mesmo. Você pensando, mas é daí que o importante aqui é que ele está construindo uma teoria que ele parte desse princípio. Então, ele parte de um princípio narcísico, onde se a criança não precisasse, ela ia ficar lá. Como a Marisa bem explicou. Porque, na verdade, é o sistema autônomo que obriga ele a sair desse conforto. Cria desconforto. O sistema autônomo começa a falar, você vai estar com fome, você tem que entrar em luta e fuga, porque senão tu não vai comer, ou tu não vai viver. E aí É faz o princípio ele da realidade. É quando a realidade invade ele. É o que hoje a gente fala para a gente mesma, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, exatamente. Esse zona de conforto é um sair da pouco, zona de conforto. não quero sair, não quero, deixa, não quero. Mas a realidade obriga. Se você não sai dali, muitas vezes você se acaba. Aí é que está. O bebê sai para não morrer, para não adoecer. Exatamente. Essa é a construção, ele parte tem um instinct, que não é tribe, que não é a pulsão, que é de origem somática, que vai provocar um aumento de tensão e buscar uma descarga. E isso vai atravessar a mente, os labirintos da mente, de uma forma inquieta, e vai procurar a descarga daquele desconforto que ele está sentindo. Esse é o processo. Aí ele fala, tem o princípio do prazer, quer dizer, eu quero, porque o prazer é pela descarga, eu tenho que me livrar daquele desconforto, eu tenho que descarregar aquele desconforto, né? Esse é o prazer. Mas a realidade diz, você não pode descarregar esse desconforto. Fica mais fácil De qualquer jeito. Você não pode descarregar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí você começa a negociar, mas para já o ego negociador, eu não quis entrar muito pelo ego negociador, ele estava até aqui, eu tirei porque ia confundir. Mesmo porque quando está bebê, o ego não está formado para fazer esse tipo de Não tem nem negociação. ego aí, ele está se formando, com certeza, ele está se formando. Mas aqui o ego ainda era só um regulador, ele não era uma estrutura, quando ele escreveu isso. Como é que é isso? Aí eu fiz assim esse quadrinho, olha aqui, você tem o instinct, aí a pulsão vai buscar. Entrou aqui, virou pulsão. Entrou nessa área, o campo da psicanálise, virou a pulsão. Então, vamos lá. A pulsão vai sair, vai buscar o papai e a mamãe lá. Não pode. Aí tem uma coisa, uma barreira reprimida. Não pode. Aí ela vai buscar outra saída. No que ela vai buscar outra saída, aqui também não pode. Aí ela vai buscar outra saída. E assim, só que isso é milhões, né, de representações.
E repara que vai deixando rastro, foi o que a Marisa falou. Uma vez feito, né, você vai repetir aquele caminho depois. Né? Aí você aqui encontrou uma saída. Aqui encontrou uma saída nesse pão gostoso. Quer dizer, se você conseguiu fazer uma saída bem feita, você tem a sublimação, que é o que eu gosto de dar esse exemplo. Aí você vai ser um empresário, dono de um fast food, ganhar dinheiro, enfim, ter uma vida satisfatória. Se você encontrou uma saída que não foi muito satisfatória para você, que não foi muito bem transada, né? Você vai, que ele chama de deslocamento. Aí você vai ser um obeso. O caminho foi o mesmo, a questão é como você lidou com isso. Mas o importante aqui são os rastros, porque aqui fica um caminho, vamos dizer assim, quase que viciado. Você passa a repetir esse caminho, você fez esse caminho, deu certo, você conseguiu descarregar, você vai repetir esse caminho ao longo da vida. Só que isso é extremamente simplificado, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aí é... Então, é isso. O princípio econômico, ó, chegando próximo ao material reprimido, o que ocorre? Não pode, ele vai bloquear. Aí aqui já, esse material reprimido, que não pode, ocorre um aumento de tensão no desprazer, o que leva à mudança do rumo da catexia, dessa energia, na busca da descarga, na busca do prazer. Aí ela vai buscar outro caminho para poder descarregar. É bem básico. Eu vou lá, encontrei um obstáculo, vou buscar outro caminho. Então, a tendência geral do aparelho psíquico, o objetivo é gastar o mínimo de energia possível entre a sua obstinação de buscar prazer nas fontes que estão à sua disposição e por sua dificuldade em renunciar às mesmas fontes face às condições da realidade. Porque renunciar o que não é proibido é muito ruim. Mas não dá. Então, a gente tem que buscar outras fontes. E é isso que ele diz. Renunciar ao desejo é sempre muito complicado, né? Pois é. Aí é que vai fazendo a estrutura, segundo a psicanálise, fazendo a estrutura da mente, da psique humana. Então, esses dois princípios são os princípios, por exemplo, princípio da realidade, processo primário e processo secundário. Ficou claro para vocês? Uhum. Uhum. Ficou claro. Eu peguei esse trecho aqui, porque eu achei tão interessante, porque eu lembrei do nosso passado, da centagem passada. Ó. Aí já estamos em 1920. Repara que eu pulei o narcisismo, que foi em 1915. Aquele, além do princípio prazer que foi em 1911, veio o narcisismo em 1915, em 20, além do princípio do prazer, que é quando ele propõe a pulsão de morte, que até então ali não tinha pulsão de morte, o conceito era outro. Mas eu pulei o narcisismo porque eu já quero ver o narcisismo com vocês com o ego como estrutura. Então, a gente vai um pouquinho à frente para voltar. Então, a consciência, mas eu gostei desse trecho porque a consciência pode ser não o atributo mais universal dos processos mentais, mas apenas uma função especial deles. O que a consciência produz consiste, isso é Freud, né? Consiste essencialmente em percepções de excitação provindas do mundo externo e de sentimentos de prazer e desprazer que só podem surgir do interior do aparelho psíquico. Assim, é possível atribuir ao sistema perceptivo consciente uma posição no espaço. Ele deve ficar na linha fronteiriça entre o exterior e o interior, ali está escrito errado, entre o exterior e o interior. Eu me lembrei do ponto, né? Aquela coisa que o ponto marca o interior e o exterior. Né? Tende a achar-se voltado para o mundo externo e tende a envolver os outros sistemas psíquicos, quer dizer, tanto para fora quanto para dentro. Psique, né? Tanto para o externo da psique quanto para dentro da psique. Então, a consciência ela fica nessa fronteira, na fronteira. Deixa eu até corrigir isso aqui, porque... Oh, meu Deus do céu, peraí, interior.
Pronto. Me lembrei do ponto, né, que a gente viu, não deixa de ser o ponto, a fronteira, quer dizer, mesmo ele não tendo a ideia que a gente tem hoje do espaço-tempo contínuo, enfim, repara que ele intuía, de alguma maneira, uma posição no espaço, só que é uma posição no espaço-tempo, né? Ele não incluía o tempo como coisa. E aí ele coloca aqui, inclusive aqui embaixo, encontramos-nos hoje em posição de empenhar-nos no estudo do teorema kantiano, segundo o qual tempo e espaço são formas necessárias de pensamento. Olha que beleza! Aprendemos que os processos mentais inconscientes são em si mesmo intemporais. Aí aqui é que ele não tinha teoria, já até existia a teoria da relatividade, mas naquela época não é como é hoje, né? Ele, para ter acesso à teoria da relatividade, não é assim como nós hoje, abre o YouTube e está lá à disposição da gente, né? Ele até conversou com Einstein, mas não trocaram teorias. Isso significa, em primeiro lugar, que não são ordenados temporalmente, que o tempo, de modo algum, os altera e que a ideia de tempo não lhes pode ser aplicada. Esse foi, na minha opinião, tem sido o grande equívoco da psicanálise. Porque na hora que você dá teoria, inclui o contínuo espaço-tempo, você abre o leque para outra visão da psique humana e da realidade psíquica. Botei isso aqui só como curiosidade. Ele coloca que o tempo não pode alterar. Porque na época o tempo para ele era separado do espaço. Nós estamos em 1900, 1910, 1920. O tempo era absoluto e o espaço era absoluto. Lembra o palco que Newton, o palco de Newton, ele está no mundo newtoniano. Uhum. Ele está no mundo newtoniano, onde o palco é passivo, o tempo é absoluto, o espaço é absoluto, e os eventos acontecem nesse espaço e tempo absoluto. Fechadinho, né? Sim, e todas as nossas teorias são construídas da psique humana nesse parâmetro. Não foi atualizado. Não foi atualizado. Quem está atualizando somos nós aqui, com a ciência do sentido. Pelo menos eu não conheço nenhuma teoria psíquica que tenha atualizado esses conceitos de tempo e espaço no inconsciente. E a gente nem sabe muito quanto isso interfere. Totalmente, isso interfere em tudo. Sim, interfere em tudo, mas o quanto, por exemplo, talvez nessa época não tinha essa noção mesmo. Não tinha. A gente tem que estar com a cabeça lá atrás, não é a de hoje. Isso tem 100 anos, gente. Nós estamos em 2023. E aí se perde muito, né? Bom, mas também é uma teoria se de perde, muito não. tempo. Ele está construindo. Eu acho que ele tem um trecho que ele fala que se a física dissesse isso, dissesse aquilo, e não sei o que lá, poderia ser assim. E o que ele fala que se a física dissesse, mas não diz, é o que a física quântica veio dizer logo depois. Ah, meu Deus. Ele era um visionário, né? Era um visionário, mas ele queria ficar no campo da ciência, ele não estava para ficar no campo da ciência, porque ele não queria no campo da filosofia, nem à toa que ele se apega a Peckner várias vezes, que era o psicofísico, que trouxe a psicologia como ciência, no campo da ciência. Então, ele tinha que, sabe, ele pagou um dobrado. Ele rebolou. Rebolou a beça. Teve que rebolar porque tinha, né, coitado? E aí, ele também propôs, nesse trabalho onde ele traz a pulsão de morte, ele propõe os princípios que regem os seres vivos. Né? O princípio do nirvana expressa a tendência da pulsão de morte, o princípio do prazer expressa a aspiração da libido, pulsão de vida, e o princípio da realidade, como a gente viu, representa o mundo externo. Então, o que é isso? Ele diz assim, o objetivo de toda a vida é a morte. O objetivo de toda a vida é a morte. E voltando o olhar para trás, que as coisas inanimadas existiram antes da vida, das vivas. Quer dizer, o mundo era, para ele, repara bem,
é inanimado o mundo. Num dado momento, essa energia, que ele veio a chamar de pulsão de morte, né, se transforma em pulsão de vida e pulsão de morte. Aí ele coloca a pulsão de morte, que até então não tinha. Trata-se de pulsões componentes cuja função é garantir que o organismo seguirá seu próprio caminho para a morte e afastar todos os modos possíveis de retornar à existência inorgânica que não sejam as imanentes ao próprio organismo. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que a gente é a pulsão de vida, né? O instinto de vida que tanto se fala, tá? Mas para Freud, a pulsão de vida é para garantir a morte natural. Não é para se salvar, é para garantir que você, quando você se defende para não sofrer um ataque, não sofrer uma morte prematura, entre aspas, para o organismo, é para garantir que você vai ter a morte natural para o seu organismo. Aí ele fala, o que nos resta é o fato de que o organismo deseja morrer apenas do seu próprio modo. Assim, originalmente, esses guardiães da vida eram também os lacaios da morte. Cara, que louco! Mesmo. Morrer no tempo exato que os órgãos querem. Não é para antecipar. Tem. Bárbaro. E aí ele fala que eu achei que isso é bem real mesmo, pô. Não tinha pensado assim. Isso é genial. Mas faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Porque não tem jeito, a gente, a gente vai voltar para o inanimado, segundo Freud. A gente volta para o inanimado. E aí, nesse meio termo que surge a pulsão, que ela se transforma em pulsões de morte e pulsão de vida, você tem a fusão e defusão dessas pulsões, elas ficam alternando. Numa dosagem razoável, né? Aí depois o ego entra e organiza isso também, né? O indivíduo vai se desenvolvendo. O problema é quando isso a gente vai ver lá no self. Aí ele propõe essa evolução da libido, sendo assim, vai passar pelas fases oral, anal, fálica, latência e genital. E pela fusão e defusão das pulsões você vai amadurecendo. Eu achei um videozinho muito interessante que eu não conhecia, eu até vou usar ele algumas vezes aqui, esse e outros, né? Porque ele resume as coisas de Freud de forma bem interessante. Uns eu achei meio coisa, mas esse aqui eu gostei muito e trouxe. A mãe do Marcos até agora. Que foi? Mãe do meu ex. Quem é? Oi, quem é que está falando comigo? Acho que não é com você, não. Cadê? Tá aqui. Eu vou passar o videozinho, aí depois a gente vai bater papo. Porque... Freud, em sua obra, descreve as fases psicossexuais pelas quais o indivíduo passa ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. Ele foi duramente criticado quando divulgou sua teoria, por afirmar que as crianças tinham sexualidade. Mas o diabo não é tão feio como o pintam. O que Freud afirma é que na medida em que a criança amadurece, ela vai desejando coisas diferentes e também vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Há um misto de necessidades fisiológicas, descobertas e fantasias na psique infantil e não a sexualidade que existe no adulto. Vejamos. Na fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente o 2º ano de vida, a zona erógena do bebê é a boca. Por que zona erógena? Porque é a área na qual se concentram as necessidades do bebê e suas gratificações. Simples assim, não tem nada a ver com a sexualidade do adulto. As necessidades básicas do bebê são a sede e a fome. Então, ao receber alimento, essas tensões são aliviadas.
Adicionalmente, ao receber o alimento, o bebê também será confortado, aninhado e acalentado pelo adulto que o alimenta. Logo, o bebê associa o ato de alimentação à redução da tensão alimentar e à sensação de prazer gerada pelo contato afetuoso do adulto. A boca será a primeira parte do corpo que o bebê aprenderá a controlar, e é para ela que ele dirigirá toda a sua libido. Lembra que no primeiro vídeo sobre a teoria de Freud, nós vimos que a libido é a energia que alimenta a pulsão da vida? Pois bem, na fase oral, quase toda essa energia libidinal é direcionada para a boca. Então, tudo que o bebê faz com a boca, comer, morder, beber, sugar, gera prazer, satisfação. Por isso, ainda que o bebê esteja bem alimentado, ele desejará sugar objetos, por causa da pulsão. A fome, que é uma necessidade orgânica, já foi satisfeita, mas a pulsão, que é uma necessidade orgânica e psíquica, nunca é saciada. Nessa fase da vida, as pulsões se manifestam nas atividades que geram gratificação oral. Entre os 2 e os 4 anos, a criança passa pela fase anal. É nessa fase que ela aprende a controlar os esfíncteres e a bexiga. A expulsão das fezes pelo ânus gera prazer, mas a criança também pode sentir prazer em reter as fezes, o que cria uma espécie de conflito. Por um lado, eliminar as fezes é prazeroso. Por outro lado, existe a necessidade social de controlar essa eliminação até chegar ao local adequado. Esse é um dos primeiros conflitos entre o indivíduo e as exigências da vida social que a criança experimenta. Ela quer sentir o prazer da evacuação, mas ela não pode fazer isso a qualquer hora nem em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, a criança percebe que quanto mais controle fisiológico ela adquire, mais ela é elogiada pelos adultos. Então, se por um lado é prazeroso evacuar, também é prazeroso reter. Nessa fase, a criança pode controlar a evacuação como forma de obter elogios, mas também pode não controlar de propósito e evacuar onde não deve como forma de chamar a atenção. Também pode ser confuso para a criança perceber que os adultos a elogiam por controlar a evacuação, mas ao mesmo tempo consideram que ir ao banheiro é algo sujo e que deve ser feito de forma discreta. A criança se pergunta como ela pode ser elogiada por eliminar as fezes na hora e no local certos e, ao mesmo tempo, ver que suas fezes são indesejadas. Por volta dos 4 anos, tem início a fase fálica. Mas por que Freud chamou essa fase de fálica? Porque é nessa fase que a criança se dá conta de que tem um pênis ou de que lhe falta um. Os genitais passam a concentrar todas as tensões e atenções da criança. Os meninos começam a ter ereções, e isso leva a um maior interesse pela região genital. E ao se darem conta de que as fêmeas não têm pênis, os meninos experimentam a chamada ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis. Na fase fálica, as crianças começam a sentir ciúmes da atenção que seus pais dão um ao outro em vez de dar a eles. O menino começa a enxergar o pai como um rival pelo afeto da mãe, o que leva ao chamado complexo de Édipo. Segundo a peça de Sófocles, um antigo dramaturgo grego, o personagem Édipo mata seu pai, desconhecendo a sua identidade, e mais tarde casa-se com a mãe. Ao descobrir a identidade da pessoa que matou e da mulher com quem casou, Édipo arranca os próprios olhos. Veja só. Lust for the mother, hatred of the father. As an infant, incredible, impossible feelings to uncover in oneself, especially in 1896. But Freud looked at these memories like a scientist looking at research, without moral judgment, and he made a breathtaking leap. What if all children universally experienced passionate feelings of love and hate toward their parents? What if those feelings were built into the very process of human development? The Oedipus complex is the name Freud eventually bestowed on this hot bundle of infantile passion. The name is taken from the play by Sophocles, Oedipus Rex, in which Oedipus, king of Thebes, unknowingly kills his father and marries his mother. His destiny moves us because it might have been ours. It is the fate of all of us, perhaps to direct our first sexual impulse towards our mother,
and our first hatred and murderous wish against our father. Our dreams convince us that that is so. Sigmund Freud. Freud's ideas, not surprisingly, were greeted with derision. To really face the fact that a child had sexual feelings and could have them for a parent, that was so radical in his time. Well, there was, of course, a lot of jealousy and resentment against his theories. If you tell people that your son wants to marry his mother, this is resented by many fathers. Para Freud, no complexo de Édipo, que emerge na fase fálica, o menino fantasia matar o pai e casar-se com a mãe. Ao mesmo tempo, ele acredita que seu pai também o vê como rival e que, por isso, ele poderá ser castrado pelo pai e ficar inofensivo. Freud chamou esse sentimento de ansiedade de castração. Para tornar tudo mais complicado, o menino ainda quer a atenção e o amor do pai, então enxerga a mãe como uma rival. Segundo Freud, o amor e o temor por ambos os pais, a ansiedade de castração e o desejo pela mãe são conflitos que nunca poderão ser resolvidos por completo. Então, são recalcados. Ou seja, ainda na infância, todo esse complexo é descartado para o inconsciente, evitando que ele apareça e que a criança pense ou reflita a respeito dele. Reprimir o complexo de Édipo é uma das primeiras tarefas do superego, a estrutura psíquica que já estudamos nos vídeos anteriores. A menina passa por um conflito semelhante. Ela ama e deseja a mãe, mas como ela acredita que perdeu o pênis por culpa da mãe, desenvolve-se a inveja do pênis, e seu objeto de desejo e amor passa a ser o pai. Ela fantasia que se tiver um filho com o próprio pai, isso de certa forma compensará seu órgão castrado. Como a menina acredita que já foi castrada, ela não tem mais nada a perder. Logo, não tem a ansiedade de castração que o menino tem e que o ajuda a inibir o complexo de Édipo. Por não ter ansiedade de castração, a repressão dos seus sentimentos pelo pai é menos total nas meninas, o que faz com que elas passem mais tempo na situação edipiana. De qualquer forma, após os 5 anos, o apego aos pais costuma ser resolvido. Então, a maior parte das crianças se volta para os relacionamentos com seus amigos, para as atividades escolares e as brincadeiras. Entre os 5 anos e o início da puberdade, que costuma vir lá pelos 12 anos, a criança está no período de latência, ou seja, um período no qual os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. De acordo com Freud, durante a latência, a sexualidade não avança. De fato, ele afirma que os anseios sexuais perdem o vigor e são temporariamente abandonados. Também é durante a latência que o ego desenvolve a moralidade e as atitudes de vergonha e repulsa. Com o início da puberdade, começa a fase genital, quando a libido retorna aos órgãos genitais. Nesse período, os indivíduos já estão cientes de suas diferenças sexuais e buscam formas de satisfazer suas necessidades eróticas. É na fase genital que o desejo sexual torna-se adulto. Sentimentos edipianos que não tenham sido resolvidos na fase fálica podem retornar na fase genital e assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes, sendo responsáveis por parte das turbulências vividas nessa etapa da vida. Na visão de Freud, todos os indivíduos que conseguirem progredir pelas diferentes fases de desenvolvimento, resolvendo os diferentes conflitos de forma satisfatória, se tornarão adultos psicologicamente saudáveis. A fixação é o que ocorre quando uma pessoa não consegue avançar normalmente de uma fase para outra, permanecendo muito envolvida com formas de gratificação mais simples ou infantis. Pessoas que fumam demais, comem demais ou mascam muito chiclete podem ter fixação parcial na fase oral, ou seja, sua maturação psicológica pode não ter sido completa. O mesmo pode ser dito das pessoas viciadas em fofoca. Já as pessoas obcecadas por ordem, parcimônia e obstinação podem ter sofrido experiências difíceis durante a fase anal, resultando em uma fixação por limpeza e organização. Isso não quer dizer que o adulto não pode gostar de ordem nem mascar chiclete, o problema está nos comportamentos exagerados.
Por falar nisso, no próximo vídeo, vamos conhecer a diferenciação que a psicanálise faz entre neurose e psicose. Eu vejo você! Abrindo um breve parênteses aqui, como a gente está vendo a ciência do sentir também, ainda não chegamos nela, mas de qualquer maneira já podemos pensar um pouco dela. Por que essa história de pulsão de morte é questionável? Entre várias razões, várias situações. Veja bem uma coisa. Vamos imaginar, porque a pulsão de morte ela desorganiza, né? Você volta a um estado, porque a molécula orgânica ela é extremamente organizada, né? E a pulsão de morte ela desorganiza. Então a vida é organizada, é complexa e organizada, até que ela se desorganiza e volta à questão do inanimado. Então vamos imaginar 9 homens dispostos em um quadrado, 3 fileiras de 3 em um arranjo ordenado. Como está ali? Cada bolinha daqui é um homem. Se cada um dos 9 homens der um passo à frente, simultaneamente, eles permanecerão em formação. O mesmo acontece se cada um der um passo atrás, ou um passo à esquerda ou à direita. Suponha, porém, que se diga a cada homem dar um passo ou para frente ou para trás, ou para a direita ou para a esquerda, cada um sendo completamente livre na escolha e na direção. Quer dizer, você não vai dizer, anda para cá, anda para cá, é livre, ande para onde você quiser. A probabilidade de que um deles escolha ir para frente é apenas 1 em 4, concordam? Eu só tenho 4 opções. Se todos se moverem para a direita ou para a esquerda ou para trás, ainda manterão a ordem. E a única maneira de manter a ordem naquela formação é eles escolherem a mesma direção, os 9. De modo que a probabilidade total de que isto aconteça, quer dizer, para uma ordem é preciso 65 mil possibilidades, 538 para desordem. Esse é o caso onde apenas 9 homens estão envolvidos e onde apenas 4 direções de movimentos diferentes são permitidos. Na maioria dos processos naturais, estamos lidando com incontáveis trilhões de átomos livres para se moverem das mais diversas maneiras. Aí a pergunta é, sendo a matéria orgânica tão simples no seu início, seria muito mais coerente esperar a sua desorganização imediata e não a sua organização em maior e maior complexidade até atingir ao ser humano. Se fôssemos aderir à hipótese da pulsão de vida, essa teria que ser uma força tão fantasticamente grande a ponto de poder vencer a probabilidade da desordem, porque o universo todo caminha na direção da desordem. Se fôssemos aderir, de acordo com a teoria newtoniana, com todas aquelas coisas, né? Se fôssemos aderir à hipótese, a termodinâmica, inclusive, se fôssemos aderir à hipótese da pulsão de morte como uma força da desorganização, não teríamos como justificar essa ter enfraquecido tanto nas moléculas orgânicas. Mais simples, a ponto delas poderem cada vez mais e mais se organizar. Poderíamos ainda pensar que a hipótese de pulsão tribe de vida e de morte, respaldada na biologia, seria uma hipótese de um pensamento extremamente complexo para a simplicidade do conhecimento científico da época de Freud. No entanto, seria uma hipótese de um pensamento extremamente simplificado para a complexidade do conhecimento científico dos tempos atuais. Em nosso ponto de vista, o ser humano é muito maior que as suas pulsões.
Isso eu escrevi em 1998, o meu primeiro livro, questionando exatamente as pulsões de vida e de morte. Quer dizer, que outro caminho a gente pode seguir para montar uma estrutura, para montar uma teoria que dê sustentação a uma estrutura psíquica. Aí é quando justamente a gente migra de um mundo mecanicista, máquina, enfim, para um mundo vibracional, de um paradigma mecânico para um paradigma vibracional. Que aqui eu não tenho uma origem somática que tem um instinto que vai atuar psiquicamente, vai buscar descarga. Aqui eu tenho uma pulsão de vida e uma de morte. Aqui eu tenho vibrações no todo. Daí é o paradigma vibracional que a ciência do sentir se assenta. E aí eu botei isso aqui porque, voltando lá ao nosso sanduíche, o ego passa a ser o grande negociador, ele passa a ser ele sai de regular, por isso que eu não botei esse aqui que se representaria o ego lá, porque ele diz, não discutam, pode ser negociado, quer comer, o outro diz que não pode, não, dá para negociar isso. Ele é um grande negociador, esse aqui seria o ego. Inconsciente. Aí ele diz, discutir seria um grande desgaste, não é o que eu queria, mas aceito a troca, pelo menos sacio em parte a minha fome. Você pode comer 2 torradas. E aí vai. Porque aí nós já vamos entrar num ego estrutural. E aí a gente já está aqui em 23, né? Que vai para o que o Freud chama de segunda tópica. Ego, id, superego. Aí você tem o id como a sede das pulsões, princípio do prazer, processo primário, você tem o superego, que é a censura. O pessoal tende a pensar o superego como ruim, não, a censura é o superego protetor. Tudo é o quanto esse superego é rígido ou não, porque ele nos protege. Então, o ego antes de 23 era apenas um regulador. Depois, com a segunda tópica, como é conhecida, passa a ser uma estrutura da psique. Ele passa a ser o grande negociador entre o id, o superego e o mundo externo. O princípio da realidade, o processo secundário, oferece os limites inerentes à vida. Hoje é isso, aí a gente pode conversar agora. Semana que vem eu vou dar o ego e superego, vou dar isso, e vou começar a entrar em narcisismo para a gente ir avançando. Próxima aula. Tinha uma professora que sempre falava que o ego é um bobo. Tem que servir a 2 senhores. Um bobo. Tem que servir a 2 senhores. Tem que servir a 2 senhores o tempo inteiro, ficar nessa negociação o tempo inteiro. E o mundo Ou seja, externo, o ego tem que estar muito bem estabelecido para poder lidar com tudo isso da melhor forma possível. ele tem que estar forte, fortalecido, estruturado, exatamente. Exatamente, senão... Hoje em dia se fala eu, né? Superego, superego, supereu, né? Eu, ego, mas enfim, eu sou do tempo das antigas. E eu não faço eu e de supereu que fala. Eu não faço essa diferenciação agora, porque ela vai ser importante lá no Corrute para a gente entender a diferença entre self e ego, que tem diferença. É o mesmo, mas é diferente. É o mesmo eu, mas é diferente. Então, é muito eu para minha cabeça. É. O ego, o superego, tudo é eu também, né? Não. Não. Para Freud, tudo não. Da gente. Não, mas não é. Mas aí que tá, são instâncias, são estruturas que fazem a tua pessoa. Mas o id só vive baseado no princípio do prazer. O id é só não deixa de ser eu, porque tudo que eu tenho. Não. Aí você está pensando no todo. O Freud dividia o aparelho psíquico em 3 partes. Está pensando no homem, não é? No ser humano. Não é assim que se pensa. Ele tá na mente humana.
A mente, ele está construindo uma teoria, ele construiu uma teoria para a psique humana. E essa Isso no mundo não mecanicista, no mundo, você fala agora, eu já esqueci. vibracional, isso Vibracional. aí já sou eu. Então, mas tudo bem. E o cérebro, nessa formação vibracional, Você é vai mais ou menos isso, só que é forma de vibrações. Ele vibra. Não, mas aí o cérebro e a psique são imagens de uma totalidade que é inacessível para a gente. Aí lá adiante você vai ver isso. Não vou botar isso aqui agora, senão aí vai. Não, não, é só para eu entender. O cérebro ele vibra, tudo vibra. Só que ele vibra, ele é uma imagem dessa complexidade que nós somos vibracional. Tudo pulsa, pode dizer pulsar também? Pode. É uma outra forma de você falar, porque eu uso termos mais físicos, né? Para entender também um pouco do ego e do superego, a gente pode entender tirando um deles. Se não existisse o ego, ou o homem ficaria, ou o ser humano seria o aparelho psíquico seria paralisador, porque um querendo descarregar e o outro querendo evitar a descarga, ou seja, não sairia do a gente se lugar. acabava, pela teoria do... Exatamente. Nós seríamos primários? Nem isso. Imagina Nem isso, porque... A gente seria devorador. Ou é pela pulsão do medo, vamos supor, ou é medo, ou é fuga, ou é paralisar, ou é... Presta atenção, corre ou para. Se não existisse o ego na teoria freudiana, né, que é o grande mediador, porque, veja bem, você não tem acesso ao seu id. Inconscientemente, você não tem, ele está no inconsciente. E o superego também é inconsciente. A consciência está no campo do ego. Então, ele é que vai, e ele é que tem contato com o mundo externo. Ele é que vai... Então, imagina, um id quer tudo, ele é um devorador, ele quer o prazer de tudo. Ele tem um desconforto, ele quer tudo. O superego diz para ele, não pode. E aí? Eu quero transar com meu pai. Aí o superego diz, você não pode transar com seu pai. Você vai ser castrado. No caso do menino, se quiser transar com sua mãe, não pode. E aí, se não existisse o ego aí para essa negociação, ia ser um caos. É aquela coisa, eu quero comer muito doce, muito, sem parar. Aí vem o superego e fala, não pode. Aí vem o ego e fala, come 3, come 5, negocia. Negocia. O ego... Essa segunda tópica do Freud foi genial. E se a gente pensar, ele parte por uma questão de estrutura, né? Que ele consegue fazer essa negociação, justamente. Essa teoria é bem construída. É estrutura de equilíbrio. Ela é muito bem construída. Estrutura de equilíbrio, não é? Você pode até não concordar com ela do ponto de vista do ético, não sei o quê, mas a ego e superego é bem construído. Está bem construída essa teoria, por isso que está durando... Muito bem mecanicista, mas bem construído. Aquele videozinho que a gente viu falando do complexo de Édipo está muito simplificado. É muito mais complicado. Isso é só basal. Porque aquilo é tudo inconsciente, são só os sentimentos que aparecem. Né? Quando aparece. É a cota de afeto. Veja bem, psicanálise não é uma coisa para se estudar Até hoje, eu já estudo psicanálise desde a faculdade. E a gente, cada dia, se surpreende. Eu digo que é para ler nas entrelinhas.